Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar trazendo um despertamento para nós hoje, que nós viemos despertar, que nós viemos buscar mais a presença do Espírito Santo, nós viemos buscar o azeite, nós viemos buscar a comunhão, visto que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Iremos falar dos 6 pontos proféticos que indicam a vinda do Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, a palavra vai dizer: eis que cedo vem. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus nos prometeu que Ele voltaria. E hoje surgiram agora todos os tipos de sinais e do seu retorno. E muitos irmãos e irmãs tiveram premonições do que o dia do Senhor está próximo. Será? O Senhor já retornou? O que podemos fazer para acolhê-lo? Vamos discutir isso agora, ao explorar as profecias descritas na Bíblia. Mas antes de começarmos a navegar nessas profecias, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para que você possa estar recebendo notificações de novos vídeos postados aqui no canal. O primeiro sinal do retorno do Senhor Jesus são terremotos, fome e peste. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 6 e 8, a palavra vai nos dizer: e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui, Jesus alerta que essas coisas tudo vão acontecer para que os crentes possam perceber e estar ligado que isso é um sinal da vinda do Senhor Jesus. Nos últimos anos, várias guerras eclodiram o mundo. Eventos como derrubada, regiões, guerra e conflitos. Também tivemos peste, incêndio, inundações, terremotos também são vistos por todas as partes. Entre elas, destaca o novo coronavírus, que apareceu na cidade de Wuhan, na China, em 2019. Então se espalhou no mundo todo. Também houve graves incêndios florestais na Austrália, enquanto grande praga de gafanhotos assolou a África Oriental. E do outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos na Turquia, no sul da Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essa profecia foi cumprida. O segundo sinal do retorno do Senhor Jesus é o surgimento de anomalias celestiais. No Evangelho de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 12, a palavra vai dizer que: e vi quando abri o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro, e com saco silício, e a lua toda tornou-se como sangue. O juízo catastrófico de Deus, descrito aqui, abrange tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, tendo tensas trevas e terror para os habitantes da terra. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 30 e o 31, a palavra vai dizer: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nos últimos anos, houve vários momentos em que a lua ficou vermelha, feito sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue, num período de 2 anos em 2014 e 2015. E em 31 de janeiro de 2018, houve uma superlua azul, que ocorreu apenas uma vez a cada 150 anos. Depois surgiu uma superlua de sangue de lobo, em janeiro de 2019. A profecia do sol torna-se negro também já ocorreu de fato. Houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura em 26 de dezembro de 2019 e no Chile, 2 de julho do mesmo ano. O cumprimento dessa profecia é evidentemente que esses fenômenos é um sinal da vinda do Senhor Jesus.
O terceiro sinal da vinda do Senhor Jesus são as igrejas que estão desoladas e o amor dos crentes se esfriando. Em Mateus 24, no versículo 12, a palavra vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A desolação está se espalhando por todo o mundo religioso. A pregação de pastores e presbíteros se banalizou e caiu no lugar comum, incapaz de prover aos crentes em sua disputa por status. Alguns pastores estão criando camarilhas e criando facções nas igrejas, e alguns até mesmo abriram negócio, montando fábricas, conduzir os crentes na senda secular. Enquanto isso, entre os crentes há uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo e viver em suas complicações exaustivas. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas, mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir a sua rede de contatos e vender produtos, usando-a como um local de comércio. Qual é a diferença entre a igreja atual e um tempo do final da era da lei? Nessas coisas é evidente o cumprimento total dessa profecia do retorno do Senhor Jesus. O quarto sinal do retorno do Senhor Jesus é o surgimento de falsos cristos. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 4 e 5, Jesus vai responder: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Essa profecia do Senhor indica que quando ele retornar, surgirão falsos cristos enganando as pessoas. Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido e enganando as pessoas em países como China, Coreia do Sul e Japão. Esses falsos cristos não possuem a essência do Cristo, nem pode proclamar a verdade, mas assim mesmo afirma ser o Cristo. O cumprimento dessa profecia é uma evidência que o Senhor Jesus está voltando. O quinto sinal do retorno do Senhor Jesus é a restauração de Israel. Em Mateus 24, versículo 32 e 33, a palavra vai dizer: aprendei, pois da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vinde todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Muitos que creem no Senhor Jesus sabem que os terros, ramos e folhas da figueira se refere à restauração de Israel. Quando Israel for restaurada, o dia do Senhor estará próximo. Israel foi a restauração em 14 de maio de 1948. Obviamente, essa profecia do retorno do Senhor Jesus foi integralmente cumprida. O sexto sinal do retorno do Senhor Jesus é a evangelização. O sexto sinal do retorno do Senhor Jesus é a divulgação do Evangelho ao fim da terra. O sexto sinal do Senhor Jesus é a divulgação do Evangelho aos confins da terra. Em Mateus 24, no versículo 14, a palavra vai dizer: este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Jesus disse aos seus discípulos após a sua ressurreição: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu ao céu, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem o Senhor Jesus a dar testemunho dele. Hoje, os cristãos se espalharam por todo o mundo e muitos países democráticos adotaram o cristianismo como religião do Estado. Mesmo na China, onde o partido no poder é ateu, dezenas de milhares de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. Isso mostra que o Evangelho da redenção da humanidade, por meio do Senhor Jesus, se espalhou por todo o mundo, evidente que a profecia do Senhor Jesus está se cumprindo. Como devemos nos preparar para o retorno do Senhor Jesus? A partir dos fatos que foi dito aqui, podemos ver que os 6 sinais do retorno do Senhor Jesus já surgiram. Agora é o momento crítico no acolhimento do seu retorno. O que devemos fazer antes de podermos acolher o retorno do Senhor Jesus? O Senhor Jesus nos deu a resposta, e essa pergunta há muito tempo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16,
o versículo 12 e 13. O Senhor Jesus vai dizer: ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não poderei suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Como se vê nesse versículo, quando o Senhor retornar, ele dará declarações e falará às igrejas, nos dizendo todas as verdades que não entendíamos antes. Aqueles que ouviram o discurso de Deus e reconheceram a sua voz, o aceitaram e se submeteram a ele, serão capazes de acolher o Senhor a participar da sua festa do Cordeiro. Aqueles que não reconhecem a sua voz, a voz de Deus, por outro lado, certamente não serão as suas ovelhas e serão expostas e eliminados por ele. Evidente nisso que quando aguardamos a vinda do Senhor, é fundamental que encontramos as palavras do Espírito Santo nas igrejas e aprendemos a ouvir a voz de Deus. Uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus e as palavras de Deus, as declarações de Deus, pois onde há novas palavras de Deus, a voz de Deus está ali. E onde os passos de Deus, os feitos de Deus estão ali, onde que haja a expressão de Deus ali. Deus aparece, e onde quer que Deus aparece, ali existe o caminho, a verdade e a vida. Ao ouvir isso, algumas pessoas podem perguntar então, onde devemos ir para encontrar a voz de Deus? Mateus capítulo 25, no versículo 6, o Senhor vai dizer: mas à meia-noite ouve-se um grito, eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Visto que o Senhor chama a sua ovelha, como suas declarações e discursos, certamente haverá pessoas que ouvirão a voz do Senhor primeiro e seguirão os passos do Cordeiro, para depois anunciar por toda parte: eis o noivo, espalhando a notícia do retorno do Senhor e as palavras da sua segunda vinda, para que todos tenham uma chance de ouvir a voz de Deus. Disse, portanto, que para ser capaz de acompanhar os passos do Cordeiro, é preciso ter um coração que deseja buscar Ele e sabe reconhecer a voz de Deus. Assim como quando o Senhor Jesus se manifestou pela primeira vez e começou a realizar as obras, e Pedro e Maria e outros reconheceram o Senhor Jesus como Messias por meio das suas obras e palavras, o seguiram e começaram a dar testemunho do seu Evangelho. Os que ouvem a obra e a palavra do Senhor Jesus e são capazes de reconhecer a voz de Deus são as virgens sábias, enquanto os sacerdotes, escribas e fariseus que não amavam a verdade e ouviram a doutrina e o poder das palavras do Senhor Jesus, mas não os investigaram. Em vez disso, aderiram obstinadamente às suas nações e imaginações, acreditando que aquele que não é chamado de Messias não é Deus. E aguardamos o Messias se manifestar. Eu acredito que desde que tenhamos um coração que busque humildemente, seremos capazes de reconhecer a voz de Deus e acolher o retorno do Senhor Jesus. Que os irmãos fiquem com essa reflexão, fiquem com essa mensagem, que nós viemos buscar mais a presença do Senhor Jesus, que nós viemos nos dar apercebido com os sinais na terra, porque o Senhor está voltando e Ele fala conosco a todo tempo. Que nós viemos ficar na paz do Senhor Jesus. Amém.